Bom dia, tudo bem? Meu nome é Gregory Romero e esse é o momento mais tenso do meu vídeo, onde eu tento encher o mate sem me perder o que eu queria falar, sem me perder do assunto. Mas vamos lá, já me perdi mesmo. Eu fiz todo um planejamento para gravar um vídeo sobre o cérebro de Buda, que é esse livro aqui. E agora, antes de gravar aqui, eu resolvi mudar. Então eu ainda não sei como que vai ficar. Vamos montando ele conforme vai andando a carruagem. Feliz Páscoa. Começar assim, né? Que tu tenha um dia bem bom, junto com as pessoas que tu ama. Mas em determinado momento desse dia, ou se não hoje, essa semana, tu vai ter que confrontar com algum pensamento ruim, negativo, né? Isso é normal. Desde que o mundo é mundo, o ser humano encontra, qualquer ser encontra ameaças, vamos dizer assim. E elas são reais, né? Isso é... A questão é que o ser humano é o único ser, o único animal que se arrepende do passado, se pressiona, se anseia, se fica ansioso pelo futuro e não aproveita o presente. Desperdiça o presente, vamos dizer assim. Deixa eu ver se isso aqui tá certo. Então, outra coisa. O que seria a Páscoa para ti? Para a maioria das pessoas é um feriado, e para mim também era, até o ano passado, um feriado cristão, é cristão, né? Que a gente aproveita para tomar um traguinho. E esse ano eu não tô bebendo, né? Desde 1º de janeiro eu parei. Então, quando o tempo de folga não se resume a tomar um trago ou fazer uma festa, assim, a gente busca outro significado para tudo. A gente ressignifica as coisas. E a Páscoa, eu parei para pensar agora, essa semana, ela significa a ressurreição de Cristo, né? Mas, além disso, como que a gente poderia trazer esse significado para a vida da gente? Porque se a gente não consegue aplicar algo, saber não muda nada. Então, tu concorda, vamos começar por aqui, tu concorda que o mundo poderia ser um lugar melhor, né? Eu acho que a gente concorda nisso. E tudo o que é necessário para o mundo ser um lugar melhor hoje em dia já existe, sabe? Tudo já está ao alcance. O que mais distancia a gente de um mundo melhor é a nossa mentalidade. Então, voltando lá no começo, eu falei sobre tu ter um dia, um pensamento difícil. Eu já vou ter largado de começo a ferramenta para te evitar isso. Não alimente esse pensamento.
como eu falei, desde que o mundo é mundo, existe o sofrimento humano, existe a ameaça aos seres todos, aos humanos. Mas o humano é o único ser que alimenta essa ameaça, mesmo quando ela não existe no momento, e transforma isso em sofrimento. O ser humano, ele tem o vício de pegar ferramentas de sobrevivência, tipo medo, e transformar isso em uma ferramenta para tentar fugir de todo e qualquer desconforto, como se o desconforto fosse ameaça, e não é. Então, eu ainda, apesar de não falar somente sobre esse livro, eu peguei um pouco desse livro para falar que o ser humano, ele usa as ferramentas de proteção, de sobrevivência de forma errada, ele usa como um vício, mas isso não é o fim. Como eu falei, tudo que a gente precisa para mudar o mundo está ao nosso alcance, a gente só precisa mudar a nossa mentalidade, e o nosso cérebro tem um superpoder que a gente muitas vezes não usa ou usa errado, que é a neuroplasticidade, que é a capacidade que o cérebro tem de ir se remoldando conforme as experiências que ele tem, vamos dizer assim. Tu tem essa experiência e tu repete ela, tu vai ter esse resultado. A partir do momento que tu começa a mudar essa experiência e começa a repetir essa outra experiência, o teu cérebro se adapta a ela e ele vai criar outro resultado, entende? Ele vai criar outra forma de agir e isso vai gerar outro resultado. A questão é que, quando eu falo em mentalidade e cérebro, a mentalidade seria o que o cérebro cria, tá? E quando tu começa a agir de forma diferente, a tua mentalidade vai mudando e ela tem o poder de reorganizar o teu cérebro. Onde, vamos dizer de uma maneira bem figurada, o teu cérebro é a casa e a mentalidade habita nele. A mentalidade tem o poder de reorganizar a casa, entendeu? Por meio da ação, vamos dizer assim, tá? Mas agora voltando para a Páscoa. Jesus, ele faleceu, né? Ele morreu e ele ressuscitou em forma de espírito, energia mental, né? O que isso significa para mim? Jesus hoje em dia, ele não é uma pessoa, ele é, eu acredito que é a intenção, a transformação, é uma boa ação, mas acima de tudo, ele é a ação, né? A ação de quem? A ação nossa, a ação que a gente produz. E as nossas ações, elas estão diretamente ligadas ou elas são impulsionadas pela nossa mentalidade. Então, é necessário que a gente aprenda a controlar os nossos vícios, as nossas manias, para que a gente consiga criar uma mentalidade que nos aproxime de Jesus. E eu não sou religioso, tá? Eu não gosto muito de religião. Eu acho que a religião, sei lá, se no começo eu nem estudei isso, nem pesquisei, mas eu tô falando o que eu sinto. A religião hoje em dia, ela mais cria panela do que une, porque na verdade a gente é todo mundo humano, né, a mesma raça, mas tem o fulano e ciclano dessa igreja e esse Beltrano dessa igreja. A religião, ela meio que, pra mim, ela não une, ela divide, cria panela, tipo, sei lá, um partido político, que eu não entendo nada de política, por favor, não, tô falando bobagem, mas o que eu digo é que hoje em dia Jesus, ele vive na mentalidade de cada um, tá? E a mentalidade, ela é a ação que a gente toma, é a capacidade de perdoar, a capacidade de ajudar alguém necessitado, a capacidade de dar carona,
Eu acho que é aí que a gente consegue se aproximar de Jesus, porque a nossa mentalidade, ela cria a nossa consciência, e é pela nossa consciência que a gente consegue se aproximar dele, entende? Então, Jesus abandonou meio que o plano físico e hoje habita o espiritual. Eu acredito muito que espiritual e esses negócios, eles são energia. E é cuidando da nossa energia que a gente consegue se aproximar dele. Então, primeira coisa, parar de usar medo, ansiedade, pensamentos, ferramentas de proteção, de sobrevivência como um vício. Pô, o medo já evitou muita gente de morrer, né? Mas hoje em dia ele evita a gente de evoluir. A ansiedade, vamos dizer assim, o modo de luta ou fuga também já evitou que muita ser humano morresse. Mas hoje em dia ele evita a gente aprendeu a usar ele de maneira que ele evita que a gente esteja no momento presente. A gente está sempre tentando antecipar o que vai acontecer, tá? Isso meio que nos afasta de Jesus, sabe? Então, parar de usar essas ferramentas como um vício, né, de forma errada, porque elas têm um poder muito grande, inclusive de nos tirar do momento presente. E quando a gente não está no momento presente, a gente está longe de tudo, porque tudo só existe agora, no momento presente. Então, o cérebro de Buda ele tem várias ferramentas que falam sobre isso. Eu queria falar mais sobre essas ferramentas, mas eu entendo que se tu tem a ferramenta, mas tu não sabe usar, não adianta de nada, né? Tu vai querer pregar um prego com alicate de pressão. Entende? Se tu tem a ferramenta, mas tu não sabe usar. Então são coisinhas pequenas, assim, ó. Principalmente o pensamento negativo que tu não alimenta. Se tu não alimentar ele, ele vai acabar minguando e vai dar lugar para outro pensamento, talvez melhor. Agora, o pensamento negativo que tu pensa, putz, amanhã tem tal coisa. Bah, que merda. Tem mesmo. Aí vai ser bem ruim. Bah, como é que eu podia fazer para escapar? Esse pensamento vai virar um monstro. Ele vai te consumir. Ele vai te afastar de tudo que está no momento presente. Ele vai te afastar de ti mesmo, da tua consciência. Logo, ele vai bloquear o caminho entre tu e Deus, seja lá como tu imagina Deus. Eu não imagino ele como um velho barbudo, né? Como eu falei, eu imagino como uma energia que se relaciona com a gente por meio da nossa consciência. Quando ela tá limpa, ela tá leve, fica mais fácil conversar com ele, fica mais fácil de entender a mensagem dele. E eu acredito que é assim que a gente tem a capacidade de começar a mudar o mundo, porque o mundo é algo que cada um tem a sua visão dele. Então, quando tu começa a mudar tu mesmo, tu consegue mudar a tua visão de mundo. Seria isso. Peço perdão se ficou meio enrolado, meio confuso. É que se eu anotei aqui tudo que eu queria falar. Mas a partir do momento que eu começo a falar, vem outra coisa e vira que é aquilo. Se eu não der uma controlada, eu não paro mais. Então é isso, uma feliz Páscoa, que Deus abençoe toda a tua família e que tu não espere a próxima Páscoa para começar a matar, com perdão da palavra, não sei, mas alguns pensamentos e hábitos negativos para que eles ressuscitem mais evoluídos, entende? Alguns vícios que deem lugar a bons hábitos, tá? Não espera até a Páscoa do ano que vem. A ressurreição de hábitos pode acontecer no dia a dia, e ela vai acontecer no dia a dia, ela não vai acontecer milagrosamente de uma hora para outra. Não alimentando o pensamento negativo e fazendo com que ele dê lugar a um pensamento positivo, tá? E é isso aí. Muito obrigado se tu assistiu até aqui. Um abraço e se falemos. Valeu!